E vem conferir a crítica do filme Supergirl. E eu acabei de assistir o filme da Supergirl. Filme que eu não vou falar que eu estava com aquela expectativa mais alta do mundo, mas mesmo assim eu gostaria que fosse um filme muito bom. Afinal, eu gosto muito do quadrinho que ele é baseado, que é o Woman of Tomorrow. Mas infelizmente não foi um filme que funcionou pra mim. Eu não acho que ele é um desastre, eu acho que ele é muito mais genérico do que ruim, mas ele com certeza é um filme ruim. Só falei do Woman of Tomorrow porque eu gosto que as pessoas saibam aonde ele foi baseado, caso tenha interesse de ir atrás depois de ver o filme. Mas, para deixar bem claro, eu não levo o quadrinho ou o material base em consideração. Eu acho que o filme tem que ser bom por si só. E esse filme, infelizmente, não foi isso que aconteceu aqui. O primeiro fator que eu acho que fez com que eu criasse mais expectativa com o filme foi que o começo dele é bem promissor. Eu acho que eles estabelecem bem o que o filme vai querer trabalhar ao longo de todo o seu longa. Mas eu acho que ele estabelece muito bem, mas eu acho que na hora dele se desenvolver, que seria o segundo e o terceiro ato, eu acho que é onde ele se despedaça. Porque no primeiro ato, você é apresentado ao conflito da Supergirl, da Kara, onde você percebe que ela tem um grande sofrimento e um grande vazio dentro da sua vida pela perda de toda a sua família, colocando um vínculo familiar apenas com Krypto. Afinal, ela tem uma separação clara com o Superman, o Clark Kent, não porque ela não gosta dele, e sim porque ela sente que ela ainda não está pronta ou inserida naquele mundo que ele está colocado ali. Eu acho que essa é uma discussão muito interessante, porque mostra que o filme vai ser a aceitação da Supergirl, a Kara, como uma pessoa. Ela vai ser aceita agora que os traumas acontecem na nossa vida, perdas vão acontecer, mas não é isso que vai definir a gente, é o que a gente faz a partir de agora. Essa ideia, essa premissa para a personagem que é introduzida é muito interessante. E as primeiras cenas do filme eu estava gostando, porque ela ainda tem o Krypto do seu lado. Krypto que foi apresentado no filme do Superman. Krypto que já é conhecido dos quadrinhos e é conhecido das séries de TV quando acabam saindo, e ele é muito bem apresentado lá, e aqui no começo a interação dos dois pra mim é muito legal, o Krypto é muito carismático, e a relação dos dois é muito boa. A partir daí você percebe que vai ter mais dois núcleos para ser trabalhado aqui. A personagem nova, que tem a família inteira massacrada, isso não é spoiler porque é a primeira cena do filme, e você percebe, olha, ela pode ser uma personagem muito legal, muito interessante, porque o trauma que ela teve com a sua família vai fazer com que quando ela se encontrar com a Kara, elas tenham a mesma história para contar. Então o desenvolvimento de uma, que é mais nova, vai ser o desenvolvimento da Kara, que vai mostrar para ela, para a própria Kara, que ela tem que superar. Que existem pessoas que acabam precisando dela. E você tem o vilão, o Crane. O Crane, ele é um vilão que na hora dessa introdução, eu já fiquei meio assustado com ele, porque ele parecia um vilão um pouco genérico, por causa da atuação do ator, não parecia ser aquele vilão que tem muitas camadas. Isso foi se confirmando ao longo do filme. Mas ele ser essa pessoa que é meio que um conquistador de coisas, um tirano, também é interessante, porque a Kara perdeu tudo, ela perdeu tudo, e ele é alguém que vive de tirar tudo dos outros. Até essa parte do filme, eu tava gostando bastante. Só que aí, quando acontece algo com o Krypto, e aí que começa a desenrolar o filme, aí é que vem os problemas. Porque o começo ele mostra muito bem como vai ser o tom, que vai ser algo, uma aventura divertida com bastante drama. Na segunda parte, só que esse é o começo do filme. Quando você chega daí até o terceiro ato, que é o momento onde você vai desenvolver a história, que é onde você vai desenvolver os personagens, que é onde você vai desenvolver a narrativa, quando começa a mostrar ação, o filme pra mim vira uma grande bagunça a partir daí. E eu acredito que isso acontece principalmente porque a direção não sabia o que queria contar dentro desse filme. Então, se ele começa com um filme que parece que é uma aventura com um pouco de drama, a partir daí você vê que eles querem misturar tantas temáticas, tantos gêneros, que isso aqui acaba virando uma salada, que é uma mistura de muitas coisas que parecem que não se conversam em momento nenhum do filme. Ele vai cada vez mais se decaindo. Por exemplo, existe um grande drama dentro do filme. Um drama que qualquer pessoa que estivesse na situação que a Kara está se sentiria muito responsável, porque todo mundo que tem um animal de estimação sente o peso de sempre ter querer salvar o seu animal. O grande lance aqui é que ao mesmo tempo que ela tem um grande drama, coloca um relógio no pulso dela para mostrar pra gente que o tempo está correndo e existe um senso de urgência, o tom do filme não parece com o que a narrativa está contando. Então, enquanto no filme eles falam abertamente que
eles têm só 3 dias, as coisas precisam ser muito rápidas, o tom de piada, de alegria, de diversão, não combina com o que a narrativa está querendo falar. Enquanto a narrativa está falando de alguém que é um conquistador de pessoas, um tirano, enquanto está falando de uma pessoa que perdeu toda a família, e a partir daí ela tem um drama de querer vingança, enquanto uma outra personagem tem pouco tempo, eu sinto que, apesar do filme mostrar em algumas atitudes que existe um senso de urgência, o filme em momento nenhum consegue transportar isso pra tela. Porque ao mesmo tempo que ele quer ser um filme super... uma correria de poucos dias, as coisas vão acontecer, precisa de um pouco de senso de urgência, os personagens estão... A Supergirl tá curtindo muito a vida. Ela fala em alguns momentos, nossa, o meu cachorro está mal. E ao mesmo tempo, ela vai pro bar, ela acaba conversando com outros personagens, ela não liga ficar descansando, ela não parece que tá tendo aquele medo, porque o filme ele quer te dar um senso de urgência, enquanto ele quer ser uma aventura divertida. Esses dois caminhos do roteiro, parece que em momento nenhum se conversam. Então essa parte do roteiro pra mim é um problema, porque parece que mesmo que ele grite na tela que coisas ruins estão acontecendo, por outro lado, quando você vê o filme, você vê que ele não parece que está mostrando isso. A diversão, as falas, os acontecimentos parecem tão bobos em alguns pontos que ele foi me perdendo. E outra coisa que o filme me perdeu seriam os personagens. Porque enquanto a Millie Alcock, eu acho que ela está bem como Supergirl, ela mostra que ela pode ter um futuro como personagem dentro desse universo, a sua companheira aqui, que seria a personagem que é meio que ajudante dela, eu achei a personagem chata, eu achei a personagem que não tem carisma nenhum, ela ajuda muito pouco e ela foi me irritando. E ela foi me irritando num ponto que eu fui desgostando do filme. Ela falava, ela tinha atitudes que me deixava bravo vendo o filme, porque eu não queria torcer por ela. E esse é um filme que você tem que ver as duas jornadas juntos. As duas jornadas têm que funcionar para você ver que é a cara amadurecendo e mostrando que ela pode mudar as pessoas. Quando isso não funciona para um dos lados, você acaba sentindo um problema grande do filme. Então a parte de personagem é um problema, como por exemplo o Lobo. Todo mundo sabe que o Lobo tá no filme e ele é feito pelo Jason Momoa. O Lobo é um personagem muito querido dos quadrinhos por quem lê quadrinhos. Ele parece que está aqui mais por um fanservice do que realmente por que ele serve pro filme. O Jason Momoa tá bem como personagem, ele tem uma diversão mais ácida que para mim funciona. Mas, quando você pensa dentro do filme, se ele não tivesse ali, ele não ia fazer falta. É um personagem que é descartável, mas se ele fosse com qualquer outro nome, sendo Jason Momoa, as pessoas talvez falassem, nossa, por que esse cara tá no filme? Precisa realmente dele aqui? Quando você acaba sabendo quem é o personagem dentro dos quadrinhos, você fala, ah, então é por isso. Mas quando você pensa no personagem em roteiro, ele parece até um pouco deslocado do que ele deveria estar ali. Então essa metade do filme é uma grande confusão. Ela é uma confusão, na minha opinião, narrativa, porque as histórias acabam não funcionando, porque uma personagem que você devia torcer não funciona. Você vê também que o filme é uma perda também em relação ao peso narrativo, porque ele não existe em momento nenhum. E ainda por cima, você pode falar, mas tudo bem, eu estou lá para me divertir. E essa parte do meio, pelo menos, parece para muitas pessoas, ou você pode ter sentido isso, que é o meio do filme que você pode achar ele legal, divertido, engraçado e com boa sequência de ação. Você pode achar isso, só que pra mim é o contrário. Porque eu não acho o filme tão divertido, tão engraçado, apesar da leveza dele. Eu acho que a cara funciona bem, mas eu acho que as sequências de ação não funcionam bem. Eu acho que tem uma sequência de ação no filme inteiro que funciona, que é mais no terceiro ato. O resto, eu não gosto muito das escolhas de câmeras muito fechadas, ou também as sequências de ação que até parecem um pouco bobas. E eu sei que é difícil construir uma narrativa em cima do personagens como o Superman, a Supergirl, a Mulher Maravilha, porque eles são tão poderosos, eles são tão fortes para esse universo, que tem que ficar nerfando eles ao longo do filme pra ação funcionar. Mas já que eles nerfaram ela, então ela não tinha o poder total, você vendo a metade do filme, pra mim é uma sequência de ação que não encaixa com a outra. Inclusive, você colocar esse filme, ele parece que tem vários gêneros, porque o estilo que eles vão colocando aqui não funciona. Eu não gosto da paleta de cores que escolheram. Todos os filmes, toda parte do filme, parece que ele é muito cinza ou muito amarelada, num ponto que parece que quer esconder alguma coisa de CGI. Algo que até funciona até o terceiro ato. Mas pra mim o cenário não fica bonito, o cenário não fica bem feito. Parece um cenário realmente cenográfico, que eles criaram ali. Não parece um planeta vivo e orgânico. E isso é um problema. Quando ela passa de planeta em planeta, é muito importante com que você sinta que aquele planeta é vivo. Aquelas pessoas que estão naquele planeta sofrem com alguma tirania. Você, apesar de mostrar a tirania, você não sente por quê? Você não sente a ambientação do lugar misturado com... você não sentiu peso, porque o filme não tem peso. Então, pra mim, é uma sequência atrás do outro, com músicas pop, música de rock, músicas clássicas, pra você tentar interagir com o público mais novo, que é o que tá dando certo.
Mas pra mim não funciona. Pra mim toda essa parte do meio é uma parte bem confusa. Tem elementos que eu gosto ali, como a Supergirl, eu acho que o Lobo até funciona num certo carisma, mas de modo geral, a relação das personagens não funciona. O filme parece que não tem uma temática, parece que ele muda muito de gênero e não sabe o que quer ser, quer atirar pra todos os lados, pra atingir todos os públicos. Tanto que você perguntar pra mim qual que é a melhor coisa dessa metade do filme, a única coisa que eu falo que eu realmente gostei são dos flashbacks rápidos, que não envolvem o filme, envolvem coisas pré-filme. Esse é o nível que o filme é. Sem contar que a saída do Krypto nessa parte do metade pode ter sido por CGI ou realmente por roteiro funcionar, você percebe que o filme perde muito do carisma. Porque o Krypto em cela, com certeza, acaba ajudando. E a gente chega na parte final do filme. A parte final do filme, que é o conflito final, ela é problemática também. Por quê? Porque você sentir aquele conflito final, a virada das personagens e a evolução delas, a metade tinha que funcionar muito bem. Já que a metade não funcionou muito bem, essa parte final também acaba sendo um problema. Porque apesar de ter uma cena de ação muito interessante, toda a parte dramática final, por exemplo, eu não consegui sentir. Eu não senti porque eu não ligava para os personagens e porque o fundo tava tão bizarro de CGI, parece que é um filme que ele já nasceu velho nesse ponto. E quando você vê essas sequências finais, apesar de ter boas sequências com a Supergirl como um todo, quando você vê essa sequência final, você acaba percebendo que ela tira impacto. Porque você vê o fundo, meio que parece que querendo borrar o fundo, e pra mim ele tira o impacto da cena delas. Tem uma sequência de despedida entre dois personagens que o fundo tá tão falso que eu falei, nossa, isso tá muito estranho. Eu não conseguia nem prestar atenção. E o filme não pode tirar dessas sequências. Então é um filme que eu não acho ele a pior coisa do mundo, mas ele é um filme fraco. E ele é um filme fraco porque ele não funciona na maioria dos elementos que ele se propõe a colocar dentro do seu longa. É um filme que poderia ser muito melhor, é um filme que tinha potencial de ser muito melhor, ainda mais considerando o material base que ele foi adaptado, mas pra mim ele mostra que tinha muita coisa pra discutir, mas a escolha de o filme quer ser dramático, o filme não quer ser dramático, o filme quer ser engraçado, divertido, uma aventura, essa salada de não sei o que vai ser, acaba se perdendo ao longo do filme. Tanto que a trilha sonora não é emocionante, tanto que você vê que o filme não tem boa sequência de ação que seria diversão, e o drama não funciona tão bem como poderia ser. Por isso que eu falo que é um filme que ele é ruim pra mim, porque pode ser que muitos elementos funcionem pra você. Pra mim, ele acabou não funcionando. Concluindo, Supergirl eu esperava muito desse filme em relação a que a personagem tinha de potencial. Infelizmente ele não me agradou, porque os personagens não fizeram me cativar a seguir a história. E essa salada das escolhas visuais do filme me perderam mais ainda. Eu acho que é um filme que ele tinha potencial. Eu espero ver a Supergirl em outras produções, porque a Emilia Clarke vai bem como ela, mas esse filme, infelizmente, não foi um bom pontapé inicial para ela nesse universo. E por isso que eu fecho Supergirl com uma nota 4 de 10. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. Ei, o que achou do filme da Supergirl? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.